Fala galera, Leandro na área de novo, tudo bom? Galera, hoje eu vim falar pra vocês aqui como que é a vida de um peão no Canadá. Peão no modo de dizer, galera, a gente fala peão, mas não é peão, a gente é trabalhador normal. Mas eu vou falar um pouco pra vocês aqui o que é o sentimento aí que a gente fala aí, tá bom? Se vocês curtiram o vídeo, já se inscrevam no canal aí, deixe seu like aí, bora pro vídeo, valeu. Então galera, que o vídeo sugere, eu trabalho aqui no Canadá, eu trabalho numa fábrica, né, então atualmente eu sou operador de empilhadeira. E a gente fala às vezes peão, mas não é porque é, porque é peão, gente. É peão no modo de falar, né? No modo de dizer, né? A gente não trabalha no escritório e tal. Quando eu saí do Brasil, eu trabalhava no escritório, sim. Eu trabalhava numa grande empresa no Brasil e eu resolvi deixar tudo para lá e vim morar aqui no Canadá. Eu sabia das dificuldades, eu sabia que não ia ser tão fácil, né? Hoje eu trabalho como operador de pilhadeira. Não é ruim, é um trabalho bom, bacana, me paga muito bem. Então, assim, é uma área, uma atividade aqui no Canadá que é muito bem vista. Então, eu tenho algumas profissões aqui no Canadá que pagam melhor do que escritório, viu, gente? Só para vocês terem uma ideia. Então, tem algumas áreas de alta demanda, dependendo da região, é muito boa. Aqui, por exemplo, ser operador de pilhadeira é muito bom. É muito bom. Por exemplo, ser motorista de caminhão aqui, nossa senhora, é excelente. É excelente. Tem uns colegas aqui que é motorista de caminhão, nossa senhora, os caras ganham muita grana. Eu ganho um razoável, não ganho mal, mas não tô rico. Mas não ganho mal não, gente. Só que assim, dá para pagar as contas, né? Mas, o que eu quero dizer assim para vocês, assim, ser peão aqui no Canadá, isso não vai te desmerecer, isso não vai te fazer com que você seja pior do que ninguém ou melhor do que ninguém. Isso de forma alguma. Ser peão aqui no Canadá é a mesma coisa de ser um engenheiro em qualquer lugar. A diferença, gente, é que você está fazendo um serviço que é um pouco mais pesado do que os demais. Mas você vai viver da mesma forma que uma pessoa que é um engenheiro, que é um médico, vai viver da mesma forma. Né? Você vai frequentar os mesmos lugares. Você vai frequentar você vai ter os mesmos acessos, né? Então só depende de você. Tudo só depende de você. Você vai no mesmo shopping, você vai no mesmo restaurante. Se você comprar uma televisão, vai ser o mesmo preço para você também. E não é caro, né? Você fala assim, um peão ele pode ter uma TV de 85 polegadas, sim, vai no custo que ele compra, não é tão caro. Você consegue ter uma televisão grande, boa, você consegue ter um carro bom, você consegue ter os seus bens de forma tranquila, porque o poder de compra te proporciona isso. Né? Você tem o mesmo sistema de saúde. Então, se você vai no mesmo hospital que o cara que ganha 3, 4 vezes mais do que você. Então isso aqui não tem diferença. Então ser peão aqui e não ser peão aqui não faz tanta diferença como no Brasil. É diferente do Brasil. O Brasil realmente faz muita diferença. Realmente você ganhar no Brasil, por exemplo, um salário de um operador, ele é muito discrepante comparado a um salário, por exemplo, de um médico. É muita diferença. Aqui não. Aqui basicamente não é tão diferente. Você pega lá o gerente da sua empresa, igual o gerente da minha empresa, ele não ganha tão bem mais quanto eu. Talvez ele ganhe bem, sim, realmente. Mas ele não ganha, tipo, 10, 15 vezes como é no Brasil. Eu trabalhava numa empresa que os funcionários ganhavam R$ 2.200. O gerente ganhava 18, 9 vezes mais que esse cara. Então era muita discrepância, entende? É muita diferença de valor. Aqui não dá essa diferença toda. Talvez chegue o dobro, talvez chegue o dobro, mas não muito. Então você imagina, você tem sair em um país que um cara que, por exemplo, que trabalha no chão de fábrica ganha 2.000 e o gerente da empresa ganha 20.000, é muita discrepância de valor. Né? Muita discrepância. Aqui você não vai ver essa diferença toda. Aqui você vai chegar aqui, você vai ver que são muito parecidos os salários. Muito parecidos. Lógico, sim, gente, tem diferença. Não vou dizer que não tem diferença. Lógico que tem diferença. Mas não é tão discrepante como é no Brasil. No Brasil se torna muito discrepante. E isso é nítido, né? É nítido as classes sociais do Brasil. Você chega lá, por exemplo, um cara lá que ele é um gerente numa empresa, ele anda de carro de 200, 300 mil reais. Né? Então você vê que você começa por aí. Então aí você pega um cara que ele é o seu chão de fábrica, ele vai ter um carrinho ali básico ali de então, 100 mil reais, talvez. E olhe lá, parcelado em não sei quantas mil vezes. Então depende muito ainda, entende? Então depende muito. 100 mil reais eu tô falando chutando alto, tá, gente? Eu acho que um carro de 100 mil reais ainda tá muito alto, muito valor, muito alto. Eu acho que muito menos que isso. Muito menos que isso, eu acho. Um cara que ganha, sei lá, 2.500 reais, vamos dizer assim. Eu acho que tem uma discrepância muito grande. O cara que é um gerente no Brasil, ele tem um puta de um convênio médico, ele vai nos melhores hospitais. Aí o cara aqui não, ele vai no mesmo hospital que você, que é um chão de fábrica, que é um peão de fábrica. Porque não tem essa diferença, né?
Ninguém vai olhar para você de uma forma negativa porque você ganha menos ou ganha mal. O diretor da empresa não vai olhar para você como soberba. O diretor da empresa simplesmente vai olhar para você como um ser humano normal, um funcionário normal que faz parte da empresa, que é importante para a empresa, tão quanto. Você é tão importante. O cara que faz a limpeza é importante. O cara que faz a limpeza da empresa, ele é tão importante quanto o diretor da empresa. São funções diferentes, mas a importância também são importantes para aquela função. Quem vai limpar a empresa se não for o limpador? Se não for o faxineiro ali, né? Da mesma forma que tá lá o cara, quem que não vai gerir a empresa se não for o diretor? Então, eles estão ali em posições diferentes, mas são extremamente importantes para a empresa. Então, a empresa não pode. Aqui no Canadá, as funcionários, eles não são tão diferentes por causa disso, entende? Então, ser peão aqui no Canadá não é ruim. Ser peão aqui no Canadá faz com que você reflita sobre valores, né? Sobre valores, sim, né? Nem tudo é dinheiro, né? Nem tudo é dinheiro. Viver é importante. Qualidade de vida é importante. Segurança é importante. Lazer é importante. Isso você tem, né? Vivendo aqui como um chão de fábrica, trabalhando no chão de fábrica, sendo um peão, ou você trabalhando como uma diretoria de uma empresa. Lógico, você é ignorante, tá, gente? Tem suas diferenças, sim. Mas você vive da mesma forma, né? Você vive também muito bem. Então, ser um diretor e ser o faxineiro não é tão ruim, tá? Não é tão ruim. Lógico, você vai ter províncias que vai te pagar, por exemplo, de entrada, $15 por hora. Você vai ter, por exemplo, um engenheiro lá na empresa vai estar ganhando, sei lá, $40 por hora. Aí já é uma diferença, mas você vê que não é tanta diferença. Não é 10 vezes diferente. A pessoa, se você ganha, por exemplo, $15, o cara ganha 150, é muita diferença. Mas aí já são. Até tem empresas que pagam isso, mas aí são empresas de um patamar bem maiores, né? São empresas muito grandes, vamos dizer assim. A gente já paga um salário anual já bem discrepante comparado ao chão de fábrica. Mas aí a gente está falando de um outro nível de empresa, outro nível de profissionais, né? Mas a grande maioria, aqui no Canadá, a grande maioria é faixa. Então são faixas salariais, né? Então aqui a faixa salarial de um peão, vamos dizer assim, um peão, ela não é tão discrepante como a faixa salarial de um supervisor, um gerente, dependendo de onde for. Tá? Então, ser peão aqui não é ruim, não. Ser peão aqui você consegue viver tranquilamente. Consegue comer bem, consegue viver bem, então consegue ter um lazer bom, e é isso. Então é isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. É isso aí, até a próxima.